dispepsia funcional. O que significa isso? Quer dizer, existem pessoas que têm sintomas no aparelho digestivo alto e que, na verdade, o diagnóstico às vezes é difícil e a conduta também. São coisas muito comuns. Então, eu estou aqui com a doutora Cristina Lengler, que é gastroenterologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Ibrahim Basha, também gastroenterologista do Hospital Sírio-Libanês, para falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela presença. Por favor, Cristine, me defina o que é dispepsia funcional. Dispepsia funcional, ela é um conjunto de situações em que a pessoa vai ter sintomas sem ter uma doença propriamente dita causando eles. São situações que têm muita relação com a questão do estresse, ansiedade, depressão. São situações em que tem uma comunicação inadequada entre o cérebro e o tubo digestivo e a pessoa vai ter uma exacerbação de sintoma ou de sensações, ou vai ter uma resposta inadequada do cérebro em relação ao estresse que induz ao aparecimento de sintomas no aparelho digestivo. Quais são os sintomas da dispepsia funcional? Então, o termo dispepsia funcional, é um termo que vem do grego, que fala má digestão. E nós podemos dividir essa má digestão em dois subtipos. Um dos mais comuns é aqueles pacientes que têm a dor de estômago, Então, ele vai relatar uma dor epigástrica, que é a região do estômago, da boca do estômago, ou queimação. E o tipo 2 é aqueles pacientes que referem sintomas de empachamento, sensação de plenitude depois que ele termina a refeição, ele não consegue completar uma refeição, que ele relata às vezes como estômago alto, sensação de que o estômago está cheio, precocemente. Então esses pacientes muitas vezes vêm com essas queixas e cabe a gente aí distinguir em relação, como a Cristine falou, de doenças do funcionamento, do má funcionamento do estômago associado ao eixo intestino, cérebro-intestino, ou se é algo orgânico, que confunde com lesões, como gastrite, úlcera propriamente ditas. Idade e sexo mais comum para essa dispepsia funcional? A dispepsia funcional ela acontece tanto em homem quanto mulher, mas ela é um pouco mais frequente em mulher. E geralmente o aparecimento é em indivíduos jovens, a partir da idade adulta, e em torno até a quarta, quinta década de vida é o período mais comum de aparecimento desses sintomas. Lógico que para se fazer esse diagnóstico é quase um diagnóstico de exclusão. Exatamente. Então, por favor, o que significa diagnóstico de exclusão? Quer dizer, como é que você vai chegar a esse diagnóstico? Não existe um exame que me diga isso é uma dispepsia funcional. Então, a gente tem que excluir as outras doenças que poderiam estar causando aqueles sintomas. Então, como o Ibrahim falou, a gente tem que excluir problemas de esôfago, problemas de estômago, problemas de vesícula biliar, que são os que mais comumente dão esse tipo de sintoma. Aí, uma vez que a gente excluiu essas três coisas, vamos dizer assim, não três coisas, mas esses três órgãos como causadores, aí fica como um provável distúrbio funcional. Aí a gente vai tratar, se o paciente melhorar, era isso mesmo. Ibrahim, como é que eu vou diferenciar a dispepsia funcional do intestino ou colo irritado? As duas doenças, a dispepsia funcional e astringite irritado, são doenças do eixo cérebro-intestino. Os sintomas é que vão distinguir. Não é incomum, eventualmente, os pacientes apresentarem, inclusive, as duas doenças simultaneamente. Mas na astringite irritado, o paciente ele vai apresentar normalmente uma alteração do hábito intestinal. Então, eventualmente, esse paciente vai vir com uma queixa ou de diarreia, ou constipação, uma alternância. A dor abdominal, ela pode estar presente na maioria das vezes, mas ela é mais difusa, Então ela vai pegar toda a barriga do paciente, ela não é localizada na região da boca, do estômago, como no caso da dispepsia. Então é muito importante, até é comum, a gente observa isso muito na nossa prática médica, que muitas vezes os pacientes têm queixa de dor abdominal, mas relata, conosco no consultório, eu vim porque eu estou com dor de estômago. Onde é a sua dor? Muitas vezes ele fala que é embaixo do ventre, mas ele coloca a palavra dor de estômago.
Então, isso às vezes até confunde os pacientes no dia a dia, né? Porque ele acha que o abdômen em si é o estômago. Então, é uma coisa que o médico tem que tomar um certo cuidado e se atentar às queixas do paciente para poder diferenciar essas duas patologias. Ter esse sintoma, a dispepsia funcional, até generalizando o colo irritável, o paciente fica um pouco, eu como clínico vejo isso, fica um pouco chateado porque o doutor Salim está achando que eu estou louco, que eu estou inventando o sintoma. Ele inventa o sintoma ou ele tem o sintoma? De maneira alguma, ele tem o sintoma é real. Ele pode ser, o sintoma pode ser desencadeado por questões emocionais ou exacerbado, mas o problema está lá e a causa inicial nunca é a parte emocional. Então, tem uma série de alterações físicas que acontecem nesses pacientes que faz com que, quando eles são submetidos ao estresse, eles tenham uma resposta do corpo inadequada. Então, eles vão sentir mais dor do que eu que não tenho sinto, que tem uma sensibilidade aumentada no tubo digestivo. Eles vão ter alteração da contração do tubo digestivo, então tanto o estômago quanto o intestino podem contrair mais do que deveria. Isso tudo em resposta a um estresse, que levou à liberação de uma série de substâncias no corpo e que vão fazer com que a resposta seja inadequada. Mas o sintoma é real, essa pessoa tem cólica, ela tem dor, né? O que acontece é que o cérebro, quando é submetido a estresse nesses pacientes, ele estimula o intestino de uma maneira inadequada como resposta ao estresse. Então tem uma resposta inadequada do cérebro ao estresse e tem uma resposta inadequada do intestino aos estímulos. Mas o sintoma, ele é absolutamente real, ele não é inventado, ele não é da cabeça da pessoa. Doença complexa, Sim. difícil diagnóstico, difícil caracterizar a patologia propriamente dita. E como é que nós vamos tratar esse tipo de paciente? Então, como o próprio nome diz, que é um distúrbio do eixo da comunicação do cérebro com o intestino, a gente vai tratar o sintoma, né? Então vai medicar o sintoma, a gente tem medicamentos para tentar evitar que o sintoma apareça, mas a gente tem que tratar também a parte do sistema nervoso central, né? Então, a gente tem que tratar, de alguma maneira, tentar modular a resposta do estresse dessa pessoa, para que essa resposta não desencadeie sintoma digestivo. Então, tem vários trabalhos científicos mostrando que tanto terapia comportamental quanto, por exemplo, técnicas de meditação como mindfulness, por exemplo, que elas ajudam a diminuir a ocorrência e a intensidade dos sintomas. E se o paciente tem depressão, a gente tem que tratar a depressão. Se ele tem um distúrbio de ansiedade, a gente tem que abordar o distúrbio de ansiedade e não só tratar o abdômen. Porque senão você vai ficar sempre correndo atrás. A gente tem que tratar a causa junto, né? Então a ideia é tratar as duas pontas. Brian, alguma dieta especial, algum tipo de alimentação que é permitido ou proibido ou que melhora a situação? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque é muito comum, né, os pacientes com sintomas de dispepsia funcional piorarem com alguns alimentos, né, ou terem muita dificuldade em identificarem o alimento que possa, às vezes, estar causando os sintomas. A gente sabe que nem sempre é o alimento que está desencadeando, né, porque está muito associado ao estresse. E como o estômago está com uma desmotilidade, ou seja, com uma alteração motora irregular, às vezes a gente tem uma liberação maior de ácido clorídrico, né, sob o estresse também. Então alguns alimentos vão cair piores, né? Então, se você tiver um abuso de café, de álcool, tabagismo, alimentos mais gordurosos, ricos em carne vermelha, embutidos, podem acentuar, né, os sintomas. Por quê? Porque o estômago está mais sensível, ele está irregular, né, na sua motilidade, ele pode estar mais lentificado no esvaziamento. Então, a depender do tipo de alimento, ele vai se intensificar. Então, a gente acaba, obviamente, sugerindo que na crise, né, nos sintomas mais agudos, que ele tente evitar esse grupo de alimentos que são de digestão mais difícil ou que podem ser mais
sensíveis ao próprio estômago. Cristine, você, o gastroenterologista clínico, está em condições de tratar uma dispepsia funcional só ou necessita um acompanhamento associado a um nutricionista e um psiquiatra também? Depende do caso. Tem pacientes que têm uma questão mais pontual, associada a um evento específico, com sintomas não tão intensos, por exemplo, que você, numa consulta, conversando com calma, identificando o problema, orientando a dieta, o paciente vai bem. Tem pacientes que, quando já tem um quadro de depressão, por exemplo, importante associado, ou um transtorno de ansiedade muito importante associado, aí, obviamente, eu vou precisar não só do psiquiatra, mas também de alguém que vai fazer a parte de psicoterapia desse paciente, né? E porque a ideia não é só medicar o transtorno, é abordar para que ele consiga ficar sem a medicação a longo prazo. Assim, em geral, a dispepsia funcional, a gente no consultório consegue tranquilamente orientar a parte alimentar sem necessitar um nutricionista. Eu acho que o nutricionista ele faz mais diferença quando a gente está falando da síndrome do intestino irritável, que aí a questão do alimento é um pouco mais complexa, né? Mas na dispepsia funcional, em geral, orientações básicas assim do que evitar para não ter tanto sintoma é o suficiente para cuidar. E aí nesses casos a gente acho que faz mais diferença ter a parceria para tratamento da parte emocional. Obrigado pela aula de dispepsia funcional, que eu também aprendi bastante. Obrigado. Nós é que agradecemos o convite. Nós que agradecemos o convite. Até a próxima.